Agora, na página 191, o capítulo 9, das festas dos santos apóstolos, em particular São Pedro e São Paulo. Quem foram os apóstolos? Os apóstolos foram discípulos de Jesus Cristo, escolhidos por ele para serem testemunhas da sua pregação e dos 7 milagres, depositários da sua doutrina, investidos da sua autoridade e encarregados de anunciar o evangelho a todos os povos. Qual foi o fruto da pregação dos apóstolos? O fruto da pregação dos apóstolos foi a destruição da idolatria e o estabelecimento da religião cristã. Por que meios levaram os apóstolos as nações a abraçar a religião cristã? Os apóstolos levaram as nações a abraçar a religião cristã, confirmando a divindade da doutrina que pregavam com a força dos milagres, com a santidade da vida e, finalmente, com a constância nos sofrimentos e dando por ela a própria vida. Queria chamar a sua atenção que ele está chamando religião cristã, é o Catecismo Maior de São Pio X. Não está falando a católico apostólico romano, porque nós éramos conhecidos como cristãos, seguidores de Cristo. 100 anos atrás, e aqui falava cristãos. Hoje em dia, você falar cristão, a turma fala, eu não sou evangélico, não, calma, não confunda as coisas, obrigado. Mesmo porque um monte de gente fala que é evangélico e não segue o evangelho, portanto não são evangélicos também. Cuidado com isso. Cuidado com isso. As pessoas vão assim, tirando da nossa igreja nomenclaturas, abraçando, se apossando, e a igreja aí, nos últimos 60 anos, foi ficando muito quietinha, né? Não foi falando nada, foi concordando com tudo, e o resultado é esse aí, né? Hoje você fala cristão, um monte de gente já imagina evangélico, que também não são evangélicos, eram chamados crentes, mas nós também somos crentes, porque a gente acredita. Então, o certo era chamar de protestantes, porque eles vêm do Lutero. Todos eles têm a raiz do Lutero, não importa de onde veio a igreja, começa com o Lutero. São igrejas autônomas, né? Não são ligadas à sã doutrina da Santa Igreja, não tem obediência ao Papa, essas coisas. Então, não tem assim uma doutrina, né? Achegou-se, né, do Papa Bento XVI na Alemanha, um líder lá luterano, numa cerimônia que teve lá, aquelas coisas políticas lá, que o Papa vai, participa de homenagem, aquelas coisas, e achegou-se dele, né, um líder luterano, e disse para ele assim que invejava a Igreja Católica, porque ela tinha organização, ela tinha ordem, ela tinha uma cabeça, que era o Papa, e o pessoal tinha que obedecer ao Papa. Não, teoricamente, né, mas tá bom, né, teoricamente é assim. No direito canônico está dizendo isso, aqui no catecismo também. E diferente das igrejas aí, no caso, protestantes, porque aí cada um faz do seu jeito, faça você mesmo. Né? Então não tem assim uma linha doutrinária. Nem mesmo essas igrejas evangélicas mais antigas, a gente percebe que também perdeu a linha doutrinária. Então, antigamente, vamos dizer assim, que tinha pastores aí que eram mais radicais. No bairro que eu trabalhei, por exemplo, num dos bairros que eu trabalhei dando aula, tinha um pastor lá que era rígido. Uma aluna minha engravidou sem casar, namorava só, ela cantava no coro e ele botou lá para fora, na frente de todo mundo, que na minha opinião foi errado, devia ter chamado ela no canto, né? Mas na frente de todo mundo ele falou que ela estava em pecado, tinha desonrado a igreja e caiu fora. Mais ou menos isso. Nunca mais ela voltou na igreja também, né? Claro. Mas é assim, é o tipo da coisa que, assim, existe uma moral aí, né? Existe uma ordem, né? Mas a gente percebe que em outros lugares não, porque da mesma denominação, a gente chegou a conhecer pessoas que iam nessa mesma denominação, e eu comentando, não, mas lá é rígido, né? Eu conheço, não, a nossa é outra turma lá, não sei como é que eles falam lá, não é essa mesma desse pastor que o senhor está falando, não, ele é muito rigoroso. A gente procura uma coisa mais light, mais leve, mais fácil de seguir, né? Gente assim está perdendo o fiel, porque quer levar o negócio ali a ferro e fogo, então, até quando a pessoa tenta levar a sério, né? Eu não sei nem a cara do pastor, nem lembro mais o nome dele, nunca vi mais gordo, nem mais magro, mas conheço a fama dele que girava no bairro lá, né? E, no entanto, tinha gente que saía do bairro em outro lugar, porque no outro lugar é mais confortável, gente. Ser humano, gente, é terrivelmente tentado pelo diabo, querendo conforto. A gente vive numa época de conforto. Nunca se teve tanto conforto como se tem agora. Nunca. Nunca. Nunca se teve tanto conforto tecnológico, tanta estrutura social, tudo para viciar as pessoas, acostumar na comodidade. Quando vier o anticristo, fala, marca da besta ou perde tudo. Tá bom, põe aí, meu, ai. É desse jeito. Vocês pensaram que era porque o pessoal é bonzinho. Não é.
É para acostumar o gado, gente. O gado aqui é o seguinte, eles acostumam o gado no curral. Quem já foi da roça sabe disso. Ou quem é, né? Cria gado, já viu alguém criar gado. Eles acostumam o gado no curral, vem ali, sei lá quantas vezes por semana, dão um salzinho, né? Dão ali, às vezes, para fazer um carinho, né? Para fazer uma média com o gado, né? Eles vão e trazem farelo, né? Vão acostumando o gado ali. O gado entra lá no cercado, é para comer. Um dia o gado entra no cercado, tinha um porrete desse tamanho assim, no meio do bicho, o bicho cai morto. Aí vem o açougueiro levar embora, às vezes até descarnou aí já, agora não estou fazendo mais isso, mas já chegaram a descarnar o bicho aí. Né? Estripado, coitadinho. Certo? Então, no meio do esterco, dá para comer uma carne dessa? Então é assim, tem que ser com higiene, né? Por isso que não pode, né? Tem que ser coisa de frigorífico, negócio com higiene, né? Então, entendeu? Quer dizer, o bicho chegou ali pensando, psicologia do bicho. Ele chegou ali pensando que, o senhor está rindo, chegou ali pensando que ele ia comer mais um salzinho. E acabou a graça, acabou o salzinho para ele. Fazem isso com a gente também. É aí que eu quero chegar. Estão fazendo isso com a gente também. Eu falei coitadinho, essas coisas, mas isso é coisa de quem faz teatro infantil, trabalha com criança, entendeu? A gente fala essas coisas assim. Mas a gente gosta de uma carninha, né? Carninha de vaca é bom. Então, você está entendendo? É isso. Acostuma o povo com uma coisa e quando o povo vê, está achando que é tudo muito legal, está indo para o bate, sem perceber. Continuando. Então, religião cristã, cristãos sempre fomos nós. Nós. Por que se celebra com maior solenidade a festa de São Pedro e São Paulo? Essa é uma pergunta legal, hein? Celebra-se com maior solenidade a festa de São Pedro e São Paulo porque eles são os príncipes dos apóstolos. Por que se chamam São Pedro e São Paulo príncipe dos apóstolos? Chamam-se São Pedro e São Paulo príncipe dos apóstolos porque São Pedro foi especialmente escolhido por Jesus para chefe dos apóstolos e de toda a igreja. E São Paulo trabalhou mais que todos os outros na pregação do evangelho e na conversão dos gentios. E sem contar que São Paulo tem aquelas cartas, São Pedro tem 2 cartas, né? E São Paulo tem aquelas cartas dele, são inúmeras, são várias, são numerosas, vamos melhor dizer aqui. São Paulo tem aquelas numerosas cartas dele, onde você estuda a doutrina bonito ali. É uma maravilha, nós já estudamos aqui na Liturgia das Horas no horário das 9h30 da noite. Maravilhoso, né? Então, colocados aí como príncipes dos apóstolos, certo? Onde teve São Pedro a sua sede? São Pedro teve a sua primeira sede em Antioquia, depois transferiu-a para Roma, então capital do Império Romano. Fixou-a ali e ali terminou os longos e penosos trabalhos do seu apostolado, com um glorioso martírio. Que se segue do fato de São Pedro ter fixado sua sede em Roma e aí ter terminado seus dias? Do fato de São Pedro ter fixado em Roma sua sede e ter aí terminado seus dias, segue-se que nós devemos reconhecer o romano pontífice como verdadeiro sucessor de São Pedro e chefe de toda a igreja, prestar-lhe sincera obediência e ter como dogmas de fé as doutrinas por ele definidas na qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos. Certíssimo. Porque por isso nós somos católicos apostólicos romanos. Romanos porque ligados a Roma, ligados ao Santo Padre, o Papa Bento XVI, que é o penúltimo pelas profecias, e segundo as profecias, o último é Petrus Romano, só depois dos 2 dias de escuridão. Nesse meio tempo, entre um e outro, não temos Papa na Terra. Não temos, ficamos sem Papa. Ficamos sem Eucaristia também. Mas temos a comunhão espiritual. O Senhor disse que não ia nos deixar sozinhos, estaria conosco até o final dos tempos, e assim Ele está fazendo. Só que de uma forma nova, de uma forma diferente, mesmo assim não tão nova e não tão diferente, se você pensar que a comunhão espiritual vem aí de tempos imemoriais, ou você pensa que todo mundo, todos os santos e santas, tinha uma paróquia do lado da casa dele para ele comungar todo dia. Claro que não. Comungava uma vez por semana, dava-se por feliz. E aí, quando não podia comungar, fazia o quê? Comunhão espiritual. Não tinha comunhão eucarística, comunhão espiritual. Agora nós não temos comunhão eucarística. O que tem? Comunhão espiritual, né? Lembrar sempre lembrar para vocês da vez que o professor Emílio, bonzinho ele, mas às vezes dá uns fora, né? Assim, às vezes vai dar o fora, assim, mas aí o Senhor não deixa. E uma vez, teve aquele célebre caso
daquelas hóstias que foram derrubadas na Argentina, atrás, né, justamente da credência, que é aquela mesa que fica no perto do altar ali, né, no presbitério, aonde se coloca, né, até a hora normalmente ali da comunhão, né, da consagração e tal, se coloca ali os cálices e tudo mais. Alguém chegou lá, pegou as partículas, né, as hóstias sem ser consagradas, as partículas, cortou o saquinho, vem num saco plástico desse tamanho assim, cortou o saquinho e virou. E no que virou no cálice, algumas caíram no chão, umas 3 caíram no chão. Atrás do móvel que chama credência. E ninguém viu. Fechou o saquinho e tal, fiz minha parte, vai ver, estava correndo, não sei, ninguém viu. Aí o padre lá no altar, lá, fez consagração. Outro dia, vez que os funcionários da limpeza da igreja, zelosos, esses mereciam um prêmio, mereciam aumento, né? Porque eles tiveram a moral de puxar a credência para limpar. Ou vai ver, o Senhor nesse dia inspirou, não sei se fazia sempre, mas nesse dia eles fizeram. E 3 hóstias no chão. E agora? Bom, agora eles pegaram as hóstias e, sem saber se estavam consagradas ou não, mas não estavam, porque só, teoricamente, o que teria sido consagrado é o que estava lá no altar, aqui não, no chão não. Teoricamente, então, não estavam consagradas, né? Eles simplesmente pegaram, né, com muito respeito, colocaram numa vasilha de água, começou a sangrar. Certo? Que é uso na igreja. Quem já trabalhou na igreja aí sabe disso, né? Quem já trabalhou na parte do altar, lá que se cai no chão, normalmente se coloca na água para se desfazer, depois põe no jardim, no pé de uma flor lá e tal, porque ele respeita que o senhor não vai jogar no lixo. Uma vez eu vi um padre, moço, que faz anos isso a história tem chão, que ele foi dar hóstia e a pessoa derrubou. Ele abaixou, pegou a hóstia e pôs na boca. Mais bonita que eu já vi. Mas está em falta isso aí hoje em dia, né? Mas naquele tempo, né? Naquele tempo. Então, aí, resultado da história. Bom, mas as hóstias que estavam lá no sacrário, que teoricamente foram consagradas, a gente sabe que não estão sendo mais, não sangraram. E aí o professor Emílio passou aquela ideia assim, bom, quem consagra é o Senhor. Já sabia disso, quem consagra é o Senhor. Quer dizer que, se fosse da vontade do Senhor, podia consagrar para nós aqui também, né? Ia colocar aqui um cálice, né? Com as hóstias, assim, a gente comprava na internet, né? Tem até loja católica que vende por aí, mas compra na internet. A gente coloca no cálice e pede para o Senhor, né, consagrar para a gente. Teve até alguém aí, né, Carlos, que falou a mesma coisa. Eu estava pensando, o Carlos falou no comentário do vídeo. Então, aí estava rezando o terço no mesmo dia que o Senhor falou assim, você já tem a comunhão espiritual, o que mais te falta? Acabou a graça. Fim de conversa, não falta nada, Senhor, perdoa. Então não falta nada, nós temos a comunhão espiritual dada pelo próprio Jesus. Por isso que eu contei essa história de novo, já alguns conhecem, já outros não, né? Mas é sempre para repartir com vocês essa experiência que para mim é viva, não vou esquecer nunca do Senhor falando, você já tem a comunhão espiritual, o que te falta? Certo? Tudo bom. Então, nós estamos em comunhão com o verdadeiro Papa, o Papa Bento XVI, agora no céu São Bento XVI. Lembra sempre isso. Quando o Papa Bento XVI morreu, ficou o falso Papa. Claro que ele não é Papa. Então, a sede de Pedro foi levada para o céu. Não é que São Bento XVI levou, o Senhor levou. Nosso Senhor Jesus Cristo levou. A sede está no céu. Depois dos 3 dias de escuridão, a sede volta. Não ficou na bagunça do mundo, não. Ela volta nas mãos de São Pedro e São Paulo, que constituirão o último Papa válido da história da humanidade, da história da Igreja, que é Petrus Romanus. Por isso ela vem do céu, porque ela está no céu. Senão, isso é a revelação, gente, que o Senhor fez para mim, para nós aqui, no dia da morte do Papa Bento XVI, dia 30 de dezembro de 2022. Certo? E tem toda a lógica do mundo. É só você pegar as profecias e falar, deu 1 a 1, mais 1 deu 2. Quem é que tem dúvida disso? Ninguém. Não tem, porque o Senhor mostrou, né? Porque antes também você não vê essas coisas sozinho, você não vê, tem que o Senhor mostrar. Tudo bom. Quem era São Paulo antes da sua conversão? São Paulo, antes da sua conversão, era um douto fariseu e um perseguidor do nome de Jesus. Como foi chamado São Paulo ao apostolado? São Paulo foi chamado ao apostolado no caminho de Damasco, onde Jesus Cristo glorioso lhe apareceu e de perseguidor da igreja o mudou em ardentíssimo pregador do evangelho.
Por que quis Jesus Cristo converter São Paulo com tão grande milagre? Jesus quis converter São Paulo com tão grande milagre para mostrar nele o poder e a eficácia da sua graça, que pode mudar os corações mais endurecidos e para tornar mais digno de fé o testemunho dele. Porque se festejam no mesmo dia os apóstolos São Pedro e São Paulo. Isso daqui já é uma simplificação, isso já é uma atualização, na verdade não é. É São Pedro num dia e São Paulo no outro. Aqui deram uma atualizada, já deram uma juntada aqui e acertada, né? Festeja-se no mesmo dia 29 de junho os apóstolos São Pedro e São Paulo, porque ambos, depois de terem santificado Roma, com sua presença e pregação, ali sofreram o martírio e se tornaram gloriosos protetores dessa cidade. Nós fazemos separado porque a gente segue antes da mudança que teve ali em 62, 63, é o missal, né? Nós temos agora, a gente está usando ainda de 47. Então era separado, é assim que nós estamos fazendo, separado as festas, tá certo? Pela importância dos dois apóstolos, para que a gente possa, então, bem estudar a importância de cada um deles e bem prestar homenagem. Porque termina que todo mundo fala de São Pedro e quase nada de São Paulo. A verdade é isso, quando junta os dois. Pelo menos na igreja aí o que acontece, sempre a gente via isso. Que devemos aprender com os santos apóstolos? Dos santos apóstolos temos que aprender, primeiro, a regular as ações da vida pelas máximas do Evangelho. Seguir, então, o que o Evangelho manda na nossa vida. Instruir com os santos ele grande constância na doutrina de Jesus aqueles que disso precisam. Então, instruir os ignorantes, aqueles que não sabem, ou pensam que sabem, que é pior ainda, e não sabem. Sabem, mas sabem errado. E terceiro, pedir-lhe que proteja a igreja contra seus inimigos e dê pastores que sejam dignos sucessores dos apóstolos. E tivemos mesmo isso. São Bento XVI, Beato João Paulo II, pessoas dignas mesmo. Aí, justamente, né, de toda a confiança, levaram a igreja para frente. Não fosse eles, e os mergulhos da vida já teriam tomado a igreja, faz tempo. Faz bem tempo mesmo. Então, estamos aí, né? Justamente seguindo ainda, unidos ao Santo Padre São Bento XVI, agora no céu, de uma forma nova, como disse Jesus no Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas, levando aí a barca de Pedro da forma como podemos, né? Deficitariamente como somos deficitários, aí medíocres e miseráveis, mas o Senhor faz de nós obra em cada um de nós e a gente vai levando o que precisa, só não atrapalhar, né? Se abandonar nas mãos do Cristo para que Ele faça a obra dele, tá bom? Bom, foi um pouquinho mais longo do que eu imaginava, né, por causa dos comentários, né, professora? Mas foi produtivo.